Um desses pacotes importante para a gente é o pacote Matplotlib. Esse pacote ele permite a visualização de dados, né? E ele possui alguns tipos de gráfico, como linhas, barras, dispersão, histograma, e é o pacote de visualização mais utilizado no Python. E como objetos principais tem o Figure, que é a janela que contém o gráfico, e o Axis, que é o gráfico propriamente dito. A gente pode declarar para instalar ele, matplot, né? No caso matplotlib, né? Import matplotlib.pyplot. E a gente pode mudar o nome dele para a gente utilizar dentro do nosso software, .plt no caso. O import NumPy também permite alguns cálculos para a gente utilizar. Dentro do pacote que a gente instalou chamado NumPy, existe uma função chamada linspace. Essa função linspace aí é uma função que de fato a gente não vai utilizar, eu só estou falando dela aqui, que a gente tem um exemplo que utiliza ela, então não vou deixar nenhuma sombra nesse código, né? Essa função linspace, ela cria uma sequência de números uniformemente espaçados entre os limites de dados. Aqui nesse caso a gente só vai criar para mostrar alguns gráficos bonitinhos, né? Por exemplo, aqui eu estou gerando uma lista de valores entre 0 e 10. Eu estou gerando 30 valores entre 0 e 10. Né? E aqui eu vou criar uma lista y que vai elevar todos os valores de x ao quadrado. Todos os valores dessa lista anteriormente construída ao quadrado. E a partir disso eu vou construir alguns gráficos. Por exemplo, para a gente construir um gráfico, o que a gente precisa? Aqui aqui já tem uma receitinha de bolo pronta, mas vocês podem criar gráficos da maneira que vocês preferirem aí. Né? Aqui eu tenho plot.title, que é o título do gráfico. Aqui eu tenho o nome, eu nomeio o eixo X, né? Utilizando o X label. Eu nomeio o eixo Y utilizando o Y label. Por meio do plot, eu defino que o X e o Y vão ser as minhas variáveis, né? O meu eixo X e o meu eixo Y. A cor do meu gráfico vai ser azul e o marcador vai ser essa bolinha aqui. Ele vai plotar um gráfico de linha, né? Vai exibir um gráfico de linha para a gente com um marcador bolinha da cor azul. A gente vai rodar aqui e já gerou um gráfico para a gente aqui de uma função exponencial, né? Porque justamente a gente criou aqui em cima uma função exponencial e mostrou o gráfico para a gente. Isso aqui é interessante para a gente quando a gente for verificar, por exemplo, histórico, né? Por exemplo, a gente verificou das 700 empresas que têm capital aberto aí na nossa bolsa, digamos que a gente selecionou aí, separou com base nos nossos critérios 10 empresas. E dessas 10 empresas a gente quer ver o comportamento dos últimos anos. A gente pode plotar os gráficos aqui pelo próprio Python, sem precisar de exportar isso para o Excel, abrir o Excel, criar um gráfico no Excel. Automaticamente a gente consegue plotar isso para as empresas, né? Da mesma forma, a gente pode criar um gráfico de dispersão. Aqui eu estou gerando números aleatórios por meio de uma distribuição uniforme. Isso aqui a gente não vai utilizar a gente não vai ver essa função mais vezes aqui, né? Mas essa linha de código aqui ela gera 100 números aleatórios entre 0 e 1. Ele gera duas listas aqui com 100 números aleatórios entre 0 e 1. E o gráfico de dispersão ele é o scatter. Ou seja, se você quiser ver a dispersão de valores de vários anos aí, de algum parâmetro da sua empresa, você vai utilizar o scatter. Nesse caso aqui, ele vai definir como bolinha vermelha, né, o X e o Y, e ele está mostrando aqui para a gente todos essa distribuição uniforme, né? Nesse caso aqui, desses números aleatórios que a gente gerou. Outro gráfico que a gente pode criar aqui é o gráfico de barras. E aqui eu estou criando aqui alguns números aleatórios. Esse aqui gera alguns números aleatórios, justamente para a gente criar, por meio dessa linha aqui, o nosso gráfico de barras. E aqui é um exemplo, né, de gráfico de barras aí que a gente pode criar também aqui dentro do Python, de uma forma bem tranquila, né?
Outro gráfico aqui que a gente pode criar, esse gráfico aqui é o gráfico de pizza. Então eu estou gerando aqui alguns números aleatórios, né, e estou dividindo aqui em alguns segmentos, né, da pizza, né, A, B, C, D até J, e mostra aqui pra gente um gráfico de pizza e os valores que foram atribuídos a cada grupo aí, né. Outro gráfico que a gente pode criar, que é um histograma, aqui eu estou gerando alguns números por meio de uma distribuição normal, e ele mostra o histograma justamente uma distribuição normal, né. Eu posso colocar inclusive para gerar mais números aleatórios, ele vai parecer mais ainda uma normal. Olha só, ele vai cada vez parecendo mais ainda uma normal. Pedir aqui 10.000 números randômicos, aleatórios em uma normal, olha só. Cada vez mais ele parece uma normal. Se eu gerar mais números ainda, aí ele já vai ficar igual, né, aquele gráfico que a gente vê no livro de uma distribuição normal. Enfim. E aqui a gente também consegue plotar o gráfico de caixa, ou seja, aquele gráfico que a gente vê os valores, né, e o martelo, que é o gráfico que a gente vê aí nos gráficos de bolsa.